Qual é a dificuldade do ser humano em dizer não? Eu tenho muita dificuldade em dizer não. Eu não sei se isso é alguma coisa que eu tenho que ver na terapia, não sei se é alguma coisa que eu tenho, assim, de coisa de infância. Eu tenho uma disponibilidade enorme de ajudar as pessoas e uma dificuldade enorme em falar não. E não incisivos mesmo. Quer ir em tal lugar? Não. Quer fazer tal coisa? Não. Quer ir beber hoje e amanhã você tem aula? Em vez de eu falar não, ou eu falo não. Existem 2 caminhos aqui pro não. Ou eu falo não, invento 1 milhão de desculpas. Não, porque meu cachorro quebrou a pata, eu tive que levar no veterinário, e agora eu tô sem tempo, porque eu tenho que dar remédio. Ou é eu vencendo aquela insistência daquela pessoa. Eu acho que esse vídeo e esse desabafo não é pra todas as pessoas. Eu creio, eu espero que no mundo tenha pessoas que falam esse não mais incisivo. Mas para as pessoas que não conseguem falar esse não, pega num lugar, esse não ele vai num lugar muito profundo. Porque esse não é a prova real de que a gente prefere ficar desconfortável, porque se a gente não disse não pra uma coisa que a gente não queria fazer, de fato, a gente consegue ficar desconfortável numa situação para que a outra pessoa que insistiu com a gente, que esperava o sim, ficasse confortável. A real da autopreservação do nosso conforto, da gente preservar e selecionar e abraçar aonde a gente está confortável, é que às vezes as outras pessoas não vão ficar confortáveis. E tá tudo bem. Você não precisa deixar todo mundo confortável para você estar numa posição de conforto. Você tem que, sozinha, botar a sua cabeça no travesseiro para dormir pensando que você tá confortável com os seus nãos, que você tá confortável com os seus sims, que você tá confortável de estar onde você está. Às vezes, eu sinto que eu tenho muita dificuldade em falar não pros meus amigos. E eu sinto muita dificuldade e eu acho que eu vou ser a chata. Eu acho que ninguém vai querer olhar na minha cara. Eu acho que eu tô sendo prepotente. Eu acho que eu tô sendo 1 milhão de coisas quando, na verdade, eu só não queria estar naquela situação. Eu só não queria estar fazendo aquela coisa. E eu sei, no fundo, eu me olho no espelho, doidona, bêbada. Eu me olho no espelho e falo, cara, eu não queria estar aqui. Eu prometi pra mim mesma que eu não queria estar aqui. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu ainda tô me colocando em situações que é só pra deixar as outras pessoas confortáveis? Só porque eu sei que eu vou deixar as outras pessoas felizes. Às vezes, a gente diz tanto sim que o sim fica no modo automático. A gente nem seleciona aonde que a gente vai botar o nosso não. A gente nem seleciona aonde a gente vai se autopreservar, sabe? O não tem que ser de uma forma ríspida. A gente criou também, a sociedade no geral, o mundão aí, criou também a ideia de que o não é uma resposta ríspida, de que o não é uma resposta grosseira, quando na real, o não de pessoas adultas é um não necessário. É um não que impõe os limites da sua vida. É porque também eu acho que essa construção veio de quando a gente era criança. E quando a gente é criança, a gente ouve muito não dos nossos pais. A gente ouve muito não dos nossos tios. A gente quer meter o dedo numa tomada, a gente quer meter a língua dentro do ventilador. Então a gente passa o dia inteiro ouvindo não quando a gente é criança. E quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, jovens adultos que somos, a gente tem uma visão muito errônea do não. Porque a gente ouviu tanto não e tanto não faz isso, não. E a gente ouviu tanto não crescendo que a gente crê que o não é uma coisa grosseira, que o não é uma visão de autoridade, é uma visão que vem de cima e que tenta te humilhar, e que não é isso. O não, para adultos, de adultos para adultos, é um não de limite. Esse que é o ponto também. Quando a gente é criança, que a gente não se toca, que enfiar o dedo na tomada, enfiar a língua no ventilador, o pai fala não para impor esse limite. E a gente começa a associar limites a uma coisa ruim, quando na real o não é de um limite para uma coisa boa. O seu não de adulto, o não que você fala para uma outra pessoa é uma coisa boa. E a gente precisa desconstruir a ideia que a palavra não é uma coisa grosseira. A gente precisa normalizar o não sem justificativa. Porque dizer não realmente não é uma coisa que vai deixar todo mundo confortável. Não é uma coisa que vai deixar todas as pessoas que gostam de você confortável. Só que se aquelas pessoas gostam de você, aquelas pessoas te conhecem e aquelas pessoas te entendem, elas vão respeitar o seu não.
Porque sabe que o seu não é um limite para sua autopreservação. E entra aí outro fator também. A gente tem que saber o que vai autopreservar a gente. Muitas vezes, eu mesma já me coloquei em situações que me machucariam, em situações que me machucam, porque eu simplesmente não soube dar uma negativa. Simplesmente não soube dar uma negativa e ir embora. Às vezes eu dava uma negativa e ficava naquele local. Às vezes eu dava uma negativa, mas também aí eu via a cara da pessoa. Porque tem muito isso. A reação que a pessoa tem ao seu não vai fazer você talvez mudar ou não. Quando na real, não muda. Quando na real, não muda o seu não. Não torne sim o seu não. Porque mesmo que aquela pessoa reaja de uma forma completamente explosiva, mesmo que aquela pessoa reaja de uma forma completamente te fazendo manipulação emocional, o seu não é a sua verdade. O seu não é o seu método de se conservar em todas as situações, sabe? E aí fica um fator maior de tudo. Se as pessoas que estão em volta de você não aceitam o seu não, talvez você deveria não conviver com essas pessoas. Porque pessoas que não toleram o não são pessoas que provavelmente vão querer impor coisas sobre você. Vão querer passar por cima do que tá te deixando confortável ou não. E essas pessoas você precisa cortar da tua vida. Porque são pessoas que provavelmente vão te causar uns trauminha aí. Vão te causar uns R$300 de terapia por mês. Porque é uma pessoa que ouve o seu não e tenta te manipular. Que ouve o seu não e vira as costas pra você. Que ouve o seu não e tenta fazer com que ele se torne um sim. Quando na realidade a gente deveria ouvir um não e ficar suave com esse não. Ficar tranquilona com esse não. Porque se ela tá falando que não, é porque ela tem um motivo dela. É que ela tá botando a pesar coisas na vida dela. Mesmo que seja um não que você não entenda, mesmo que seja um não que você você sabe que tem outras desculpas, mesmo que seja um não que ela esteja mentindo, que no fundo, você sabe que aquele seu amigo, você queria sim ir pra aquela balada, mas que tá mentindo. No fundo, você sabe que aquele não é uma coisa que vem só do não, que tem coisas por dentro, mesmo que você conheça muito aquela pessoa. Se ela diz que não, esse é o limite. O não é o limite entre o conforto e o desconforto. Se alguém impôs coisas além do seu não, se alguém quer ultrapassar esse limite, fazendo você ficar desconfortável pra ela ficar confortável, essa não é uma boa pessoa de se conviver. Os sinais que a gente tá convivendo com pessoas boas e pessoas boas, pessoas que somam e pessoas que não são boas para você, porque nem todo mundo é só mal. Às vezes existem pessoas boas que não são boas para você. Então, para você saber essa diferença de pessoas boas para você e pessoas não boas para você, um dos sinais é esse não. Quando você dizer não para alguém e aquela pessoa respeitar, abraçar e compreender o seu não, eu acho que esse é o fato de que você deve manter aquela pessoa na sua vida.